Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? O Gohan é definitivamente um dos personagens mais polêmicos dentre a fanbase de Dragon Ball, mas felizmente nós temos a sua versão do futuro, que é amada por muita gente. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre esse debate que existe entre as duas versões do personagem. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. As pessoas afirmam que o Gohan do futuro merecia uma vida pacífica, mas reclamam do fato do Gohan do presente ter abandonado as lutas para viver com a sua família. Mas será que isso é verdade? Primeiramente, para a gente entender isso melhor, a gente tem que ver os personagens de uma forma mais aprofundada. O Gohan do presente tem duas sagas onde ele é realmente desenvolvido. A primeira é, claro, a saga Saiyajin / saga Frieza, onde basicamente o arco do personagem dele é de superação dos medos dele. E você vê ele de certa forma amadurecendo com o tempo, o que eu acho até que legal. O maior problema aqui é que no mangá isso é bem menos desenvolvido, mas pelo menos o anime compensou isso. E também temos a saga Cell, onde pega mais no emocional do personagem, nos apresentando uma trama onde ele não gosta de lutar e se sentiria obrigado a isso, tendo toda essa questão dele com o Android 16, que ensinou pra ele que matar quando necessário não era errado. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Já o Gohan do futuro, apesar de não ter um arco próprio, ele ainda tem conteúdo suficiente pra gente falar sobre. No especial Gohan e Trunks, os guerreiros do futuro, e no capítulo especial A História de Trunks, o guerreiro solitário, nós somos apresentados a uma versão diferente do Gohan que a gente conhece, mas basicamente o seu arco gira ao redor do fato dele ser o mestre do Trunks. E como os guerreiros acabaram morrendo, ele que tem a responsabilidade de proteger a Terra. E mesmo esse pouco conteúdo que a gente tem dele já foi o suficiente para cativar o coração das pessoas. Não só o fato de ser um futuro trágico, mas a própria morte do Gohan do futuro já marcou muitas pessoas. Porém, mesmo sendo a mesma pessoa, os personagens tiveram destinos completamente diferentes. Enquanto o Gohan que a gente conhece viveu uma vida pacífica, o Gohan do futuro acabou sendo morto pelos androides enquanto ele lutava até o final, o que fez com que as pessoas tivessem empatia por ele e desejassem com que ele tivesse um destino melhor. Mas aí nós nos perguntamos, por que um é odiado e outro é amado? Sendo que um vive feliz e o outro teve uma morte trágica. E aqui nós vamos ter que pensar um pouquinho. Qual é exatamente a maior reclamação das pessoas em relação ao Gohan do presente em comparação com o Gohan do futuro? É o fato dele ter abandonado completamente os treinos, basicamente deixando a responsabilidade de proteger o planeta para as outras pessoas. Enquanto a maior virtude do Gohan do futuro é justamente o contrário, pois como nós vemos no discurso dele, ele diz que vai lutar até o final, mesmo que o corpo dele não aguente. E olha só, foi exatamente o que aconteceu. Sobre o Gohan do presente, muita gente apoia essa decisão narrativa simplesmente porque o Gohan do presente não gosta de lutar. E se o personagem não gosta, logo isso não deve ser um dilema pra ele? As sagas passam e passam e passam, e o fato dele não lutar simplesmente não tem consequência nenhuma. A filha dele foi sequestrada e a Terra quase foi toda destruída simplesmente pela negligência dele. E olha só, isso não é abordado de nenhuma maneira na narrativa da história. Mas Goten, você quer obrigar o personagem a lutar, a fazer coisas que ele não gosta por um bem maior? Por que você fala como se o fato dele ter poder o suficiente para proteger as pessoas faz com que ele tivesse a responsabilidade moral de fazer isso? E bom, meus amigos, é aqui onde falamos sobre uma lição muito importante. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu sei que muitos podem dizer que se trata de uma lição batida e que não faz mais sentido, mas eu simplesmente não consigo concordar. E se encaixa muito bem no dilema que estamos abordando nesse vídeo, pois de um lado temos o Gohan que decidiu fazer o que ele quer, colocando os seus desejos acima, assim conquistando uma vida feliz, enquanto o Gohan do futuro colocava os outros acima de si mesmo. E eu sei que não é exatamente para ser um debate moral, mas acompanhe a minha linha de raciocínio. Não se trata da primeira vez que a gente vê alguém que tem outro sonho sendo obrigado a lutar pelas outras pessoas, e muito provavelmente não vai ser a última, mas é simplesmente o maior dilema que esse tipo de pessoa vai acabar passando, você concordando ou não. A partir do momento que você tem poder o suficiente para ajudar as pessoas e não faz, você tem culpa se algo acontecer com elas. E é basicamente essa linha de raciocínio que muita gente tem em relação ao Gohan do presente. E não me entenda errado, eu não quero que ele vire um viciado de
lutas e tenha que abandonar a família para isso. Mas o fato é que a história trata como se ele tivesse que ou abandonar completamente as lutas ou abandonar completamente a família, e não é assim que funciona. Até mesmo o GT, que fez isso de uma forma até que agradável, não é lembrado por isso, pois focam muito mais no lado de ter que abandonar as lutas do que no lado de isso ser um fardo para ele. E pessoalmente, eu não acho que essa seja a forma mais agradável de escrever um personagem assim. E falando sobre o próprio Gohan do futuro, você vê que ele é um cara mais altruísta. Tanto é que ao invés de pegar a semente dos deuses para ele ou dividir entre os dois, ele simplesmente entrega pro Trunks. Se trata sobre pensar mais nos outros do que em si mesmo. De fato, seguir os seus sonhos não é algo errado, mas em um cenário onde o destino da Terra pode simplesmente ficar em suas mãos, eu creio que não seja a melhor escolha no sentido moral. E é aquele ditado: o homem forte defende a si mesmo e o homem mais forte defende os outros. Essa frase basicamente define o personagem do Gohan do futuro, que apesar de não ter tanto tempo de tela, é um dos poucos heróis que nós vemos em Dragon Ball. E eu sei que muitas pessoas vão dizer que o Gohan do futuro também não gosta de lutar e que se o mundo ficasse em paz, ele provavelmente abandonaria os treinos também. Mas eu sinceramente vou ter que discordar. Mas primeiramente falando só sobre o Gohan do presente, toda essa questão dele não gostar de lutar é bem polêmica e eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. Mas como eu já expliquei, fazer o que você quer nem sempre é o necessário para a situação. E o fato do personagem estar fazendo o que quer não significa que eu tenha que gostar disso, ou ao menos da forma que isso foi feito. Sobre o Gohan do futuro é até que bem simples. Eu acredito que mesmo se ele derrotasse os androides, mesmo se o mundo tivesse em paz, ele não pararia. Não digo que ele não tentaria ser cientista ou que ele simplesmente seria obcecado nos treinos. Não é isso. Mas ele não agiria que nem o seu eu do presente de simplesmente abandonar tudo. Ao meu ver, o Gohan do futuro já viveu tempo suficiente naquele mundo pós-apocalíptico para entender que ele não pode fazer isso. E mesmo se de alguma forma ele conseguisse trazer os Guerreiros Z de volta à vida, eu acho que ainda não faria sentido com o personagem, porque o Gohan do futuro sentiu na pele o que acontece quando um pilar é derrubado. Isso poderia desencadear em um futuro até pior que o dele. E isso também é parte da razão da galera preferir o Gohan do futuro. O Gohan do nosso mundo é mais tratado como uma vítima. Você vê ele como alguém que está na posição de sofrimento e sempre volta para estaca zero, enquanto o Gohan do futuro é um personagem que nos causa admiração, que você olha e pensa, eu deveria ser que nem esse cara, enquanto o Gohan do presente acaba tendo o mesmo arco de personagem de novo e de novo, o que faz com que as pessoas simplesmente parem de levar ele a sério. E tem uma frase do Goku que define bastante o que eu tô querendo dizer: o poder surge em resposta a uma necessidade e não em resposta a um desejo. E é interessante a gente parar pra pensar que enquanto o Gohan do futuro deu seu melhor para derrotar os androides e mesmo assim acabou perdendo, o Gohan que a gente conhece tem o poder oculto para salvar ele. Então ele é o personagem que não precisa fazer esforço algum e mesmo assim vai conseguir derrotar o vilão. E como sempre, o talento natural vence o esforço sem precisar de nada. E caso você ainda não tenha entendido o que eu quis dizer, eu faço questão de explicar de novo. Sim, o Gohan do presente tem uma vida melhor e tem mais poder que o Gohan do futuro. Mas isso não adianta de nada, pois ele permanece em um arco estático de personagem. É como se ele nunca aprendesse e continuasse pensando apenas em si mesmo. Enquanto o Gohan do futuro fez tudo em suas mãos para proteger as pessoas, o Gohan do presente fica estudando formiga. E como eu falei, eu não tô aqui para dizer se ele tá certo ou errado em fazer isso, mas não podemos negar que enquanto um tá indo pelo caminho altruísta, o outro tá indo pelo caminho egoísta. E a situação até piora quando a gente lembra que o Gohan do presente começou a negligenciar a própria família. Mas de qualquer forma, eu consigo sim entender quem gosta dos dois personagens. E eu basicamente fiz esse vídeo para aquelas pessoas que dizem que os personagens são iguais e que eles agiriam da mesma maneira na mesma situação, o que nós sabemos que não se trata da verdade, e sim sobre defender uma parte do roteiro que eles gostam. Escuta aqui, eu não vou morrer, não importa como meu corpo fique! O meu desejo de lutar é tão grande que vai me dar forças. E depois disso eu vou derrotá-los, custe o que custar! Mas, enfim,
concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez, assim como o Gohan do futuro, você possa estar se esforçando ao máximo e não estar vendo resultados. Às vezes a gente tenta tudo o que pode e mesmo assim acaba caindo. Mas independentemente se estamos falando sobre os seus sonhos ou sobre a sua vida, eu não quero que você desista. Tente de novo, eu tenho certeza que você vai conseguir. E se você não acredita em mim, pelo menos saiba que Jesus Cristo acredita em você. E por isso eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!